Saudações mais uma vez. Espero que esteja bem de saúde. É um prazer enorme estar contigo mais uma vez esta aula. Juvencio Sol é meu nome. Amante de ciências exatas é o canal que estás a acompanhar. Se és novo no canal, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Sempre será e é um prazer enorme tornar-te você um amante de ciências exatas. Sistema de excitação de máquinas síncronas, gerador. Como de sempre, eu trago-lhe uma matéria muito importante que diz respeito à área de eletrotécnica. Pois, se não bastasse, trouxe-lhe uma matéria muito importante que diz respeito da geração de energia. De consenso e também atualmente quase máquinas que se usam muito na geração é máquinas síncronas e mereceu um pouco de atenção para a minha parte e trazer como é que essa máquina gera o seu campo e vamos descobrir aqui como é que essa máquina gera o seu campo e por sua vez ela como é que também chega a gerar energia. Referir que máquina de corrente, máquina de excitação, ou seja, máquinas síncronas, principalmente o gerador ou máquina síncrona, difere da máquina de indução pelo modo de geração do campo, do circuito do campo. Então, e quando nós vamos ali no rotor, a máquina de máquina síncrona, ou seja, no gerador síncrono, ela precisa de uma corrente contínua. Então, essa corrente contínua é alimentada por um sistema. O sistema esse dá seu nome de sistema de excitação. Ou seja, para além de uma força mecânica, uma potência mecânica, o gerador síncrono, ela precisa do seu campo ser excitado. Mas o que seria a excitação no contexto de máquinas, principalmente máquinas síncronas? A excitação é o processo de produção de campo magnético principal da máquina. Ou seja, para se produzir o campo magnético principal da máquina, nós precisamos de uma fonte externa. Pode ser uma fonte externa, pode ser ela, mas essa fonte deve ser de corrente contínua. Assim que nós injetamos lá no campo uma corrente contínua, esse todo o processo dá-se processo de excitação. Então, esse processo de excitação é feito por uma fonte de corrente contínua, mas existem várias formas de nós injetarmos uma corrente, uma tensão neste campo. Por essa razão, nós viemos aqui hoje falar de sistemas de excitação de máquinas síncronas, principalmente o gerador. Primeiro, aliás, se não bastasse, existem dois tipos de sistemas de excitação: a excitação rotativa e a excitação estática. No excitação rotativa, nós podemos ter a excitação com escovas e a excitação sem escovas. No sistema rotativo, nós podemos ter a excitação com geradores ou geradores de corrente contínua, pode ser colocado em cascata, e um alternador, gerador de corrente alternada, que é acoplado lá para um sistema de retificação. Então, é aquilo que eu estava a dizer, que o sistema de excitação rotativa é a corrente contínua do enrolamento do campo
é suprida ou alimentada por um gerador de corrente contínua ou por uma máquina de corrente alternada. Acabei de me referir aqui, um alternador com retificadores, podendo ser as seguintes configurações abaixo que nós vamos acabar aqui de ver. Ou seja, nós podemos injetar a corrente no campo, mas onde é que se situa o campo numa máquina síncrona que é do gerador? O campo situa-se no rotor. Né? As bobinas ou os enrolamentos que são alojados no núcleo do rotor, ela precisa ser alimentados para criar o campo. Então, essa alimentação existe, pode ser feita de várias formas, deve ser de corrente contínua. É isso que estamos vendo. Primeiro, temos aqui o sistema de excitação rotativo com gerador de corrente contínua. Esse gerador de corrente contínua aqui vai alimentar o campo, pode ser de máquina de corrente contínua de excitação paralela, excitação independente, em série, dependendo daquilo que nós queremos. Né? Nós temos esse exemplo aqui. Né? Temos aqui a excitatriz auxiliar. O que seria a excitatriz auxiliar? Seria uma máquina elétrica de corrente contínua que essa máquina aqui podemos considerar que é uma máquina de corrente contínua com excitação independente, vai gerar uma certa tensão, certa corrente. Por sua vez, essa corrente vai também alimentar, aqui gerar um certo campo, e por sua vez esse campo vai alimentar a excitatriz principal aqui, e por sua vez a excitatriz principal vai gerar uma tensão, aquela que é requisitada ou ideal para o nosso campo, o nosso gerador. Referir que uma das desvantagens deste sistema de excitação é de fato de, se o gerador ser de grande potência, nós precisamos colocar em cascata várias excitrizes auxiliares até chegarmos à excitatriz principal e, por sua vez, o gerador. Por essa razão que atualmente estão em desuso esse sistema de excitação rotativo com gerador de corrente contínua. Agora utiliza-se lá um sistema que acopla-se lá o sistema de retificação. Ou seja, estamos a falar disto. É um outro tipo de excitação com máquina de relutância. A forma que estamos a ver aqui, uma máquina de relutância seria uma máquina de corrente alternada ou um gerador de indução que tem os seus enrolamentos de corrente alternada e de corrente contínua no estátor. Em que nós temos aqui, se formos a ver, essa aqui é a excitatriz principal, né? Gera-se uma corrente alternada, aqui, uma máquina de indução. Por sua vez, ela extrai essa corrente e é retificada aqui por um banco de retificador aqui, díodo, e por sua vez é alimentada, é coletada aqui nas escovas do gerador principal e por sua vez alimenta-se lá o campo. Estamos a falar do quê? Deixa eu voltar um pouco atrás para ser um explícito. Toda máquina, né, precisa um gerador síncrono, aliás, precisa de uma corrente que se percora nos enrolamentos das bobinas ou nas bobinas do rotor, para que o rotor tenha propriedades magnéticas. E se o rotor tiver uma propriedade magnética, ela vai criar um campo. Só haverá esse campo se nós alimentarmos o rotor por uma certa corrente. Já que uma corrente de corrente contínua, ela gera um campo estático unidirecional. E, por sua vez, é um campo unidirecional. Na medida em que nós acoplamos lá uma força mecânica ao gerarmos aquele rotor,
ela passa, o campo unidirecional passa a ser variável. Logo, vai ser rotativo. Por sua vez, teremos um campo rotativo e um campo rotativo lá e, por sua vez, variável, ela vai gerar ou induzir uma certa corrente nas bobinas que estão alojadas no núcleo do estator. Estamos perante a lei de indução eletromagnética de Faraday-Lenz. Então, este todo o processo, para surgir, nós precisamos de uma corrente contínua. E essa corrente contínua pode ser suprida de várias formas. Então, esse suprimento chama-se essa injeção da corrente contínua nos regulamentos do rotor do nosso gerador principal chama-se excitação. Então, como eu vou alimentar essa corrente ao meu rotor, ao meu campo, chama-se sistema de excitação. Então, este era um tipo de sistema de excitação que pode ser feita com uma máquina de indução, né, de relutância, mas tem suas desvantagens. Primeira desvantagem, ela necessita de aplicação de anéis rotativos para a obtenção de corrente contínua, que alimenta um enrolamento do campo do gerador. Esse enrolamento do campo está alojado no rotor, principalmente são bobinas do rotor. E nesse caso do gerador, né, se for um gerador síncrono. E também tem uma outra desvantagem, é que a excitatriz tende a ser grande porte, né? A excitatriz, estamos a falar, a excitatriz principal, né, tende a ser grande porte, uma vez que a tensão induzida neste tipo de equipamento é obtida somente pela variação da relutância da máquina, né, que advém do deslocamento do rotor. Então, essas são desvantagens e temos outro tipo de excitação, ainda de lembrar que estamos no sistema de excitação rotativa, que é alimentado por um outro tipo de máquina, um gerador, máquina sim, elétrica, mas sendo um gerador, que pode ser um gerador de corrente contínua ou de corrente alternada. Mas se for corrente alternada, já falamos que precisa de um sistema de retificação, como nós já vimos aqui. E temos o famoso Brushlers, né, com alternador. Este sistema aqui de excitação, na verdade, ele está acoplado lá na própria máquina. Ou seja, nós estamos numa situação em que é uma máquina síncrona, gerador sim, mas dentro dessa máquina temos dois geradores. Uma que produz uma tensão para servir de excitação e a outra produz uma tensão para alimentar as nossas cargas. Ou seja, nós temos aqui duas situações. Temos o estator, né, do gerador principal, temos aqui o rotor, que por sua vez esse rotor está ligado aqui com o induzido de excitatriz, que vai alimentar esse induzido de excitatriz, que as correntes são induzidas por este campo. Vamos entender isto. Nós temos essa máquina aqui, né? Primeiro nós temos o campo principal, que é este. Depois temos o induzido da excitatriz. Ou seja, nós temos duas situações. Temos o estado do alternador do sistema de excitação. Está aqui. Está aqui esse estator. E temos aqui o induzido aqui, que é este aqui. Está aqui. Também temos outra situação, em que temos o estado do alternador principal, que é este. E temos o seu rotor aqui, o rotor aqui da máquina principal. Eu estava a dizer. Então, aqui temos duas máquinas. Temos a primeira máquina, esta, e temos aqui o estator do sistema de excitação, né? E eu chamei da máquina de excitação. E temos aqui o induzido, que é o rotor da máquina de excitação. E por sua vez, nós temos o estator aqui do gerador principal
e temos o rotor aqui do gerador principal. Então isto aqui, esse é o rotor do gerador principal, aqui, ou seja, são as bobinas do rotor, né? As bobinas estão lá no gerador principal e temos aqui também aqui o induzido também, que estão junto também com o rotor, que é este. Mas como é que funciona isto? Funciona da seguinte maneira. Aqui temos duas situações. Primeiro, para o alternador do sistema de excitação, o campo é produzido no estátor. Aqui produz-se o campo, né? Que é aqui, produz-se o campo. Depois de se produzir o campo, aqui, um campo aqui, estático, vai induzir aqui no rotor, né? No rotor, né? do alternador auxiliar. Por sua vez, na medida em que esse rotor vai girar, vai tornar esta corrente, este campo que se induziu aqui, rotativo. E já que é rotativo, vai ser corrente alternada e vamos retificar essa corrente alternada, vamos entregar ao campo principal, que é isto. Então, daqui produz o campo, por sua vez esse campo induz uma certa corrente aqui, que é aqui, e pode induzir uma certa corrente aqui, vai se produzir uma corrente alternada e vai ser certificado por esses diodos aqui. Né? Esses diodos, por sua vez, esses diodos aqui vão mandar essa corrente que se retificou para o campo principal. Por sua vez, o campo principal aqui, né? O campo principal, teremos lá o campo produzido, já injetamos a corrente e à medida que vai gerar um campo rotativo, por sua vez vai induzir uma corrente aqui no enrolamento da armadura da máquina, né? Do nosso gerador agora principal, lá e extrai-se. Então, é uma das formas, né? E não só estava acabando aqui, me esqueci de que e essa corrente que é retificada aqui, nós vamos alimentar aqui o campo. Esse campo vai sair da rede. Então, tira-se um pouco da rede e injeta-se lá, né? Tudo está lá. Mas, depois de retificar, alimenta-se aqui por uma corrente contínua e, por sua vez, o processo se continua assim, sucessivamente. Em termos de desvantagem, só para vocês verem, né? O próprio circuito de excitação, tudo está acoplado internamente. Imagine se eu precisar, por exemplo, controlar a velocidade, vai ser um pouco difícil. Não só temos essa parte de diodos que estão lá elas estão lá assim, internamente. Se um dos diodos, por exemplo, aqui queimar, eu sou obrigado a mudar todo o sistema aqui de retificação, para além de outras desvantagens que aqui não trago. Então, dizer que esse sistema aqui, na verdade, em resumo, estamos a dizer que o sistema de excitação, né, rotativo com alternador, ela tira pequena tensão nos terminais do gerador, retifica, entrega a um campo auxiliar. Esse campo auxiliar, por sua vez, cria um campo esse que vai se gerar uma certa corrente também, lá também acoplado, e essa corrente, a forma que eu acabava aqui de explicar, o processo pode ser rotativo. Então, essas eram uma das formas de sistema de excitação, mas com aqui o sistema de excitação rotativo. Agora vamos para o sistema de excitação estático. O sistema de excitação estático é composto por conversores, por retificadores. Primeiro, temos o sistema de excitação com retificadores controlados, alimentado por um paramento auxiliar da usina. Temos o sistema de excitação com retificadores controlados, alimentado por um transformador ligado aos terminais do gerador. E temos o sistema de excitação com retificadores controlados de alimentação composta por corrente e tensão nos terminais do gerador. O primeiro exemplo é este, alimentado por paramento auxiliar.
Estamos perante um caso em que nós vamos alimentar o nosso campo, né? Uma corrente lá, mas a tensão não é nos terminais do gerador, é uma outra fonte externa. E por sua vez nós temos aqui transformador de excitação que vai baixar e temos aqui um tiristor, por sua vez a função de retificar, e por sua vez vamos coletar essa corrente que se retificou através desse anéis coletor e alimentamos o nosso campo. Então, este também é um tipo de sistema de excitação, mas a fonte externa, uma fonte auxiliar externa, paramento auxiliar, né? Dessa forma, a forma que estamos a ver aqui. E temos esse outro tipo aqui, em que nos terminais do gerador extrai-se a tensão e por sua vez transforma-se, baixamos, e depois daqui de baixar, por exemplo, aqui pode sair aqui 15 kV, né? 15 kV aqui na saída, e podemos aqui muito bem baixar e retificarmos, por sua vez voltarmos a injetar aqui no nosso campo, né? A diferença entre este e este aqui é que este precisa de um sistema auxiliar externo, né? Enquanto esse não, nós vamos lá extrair nos terminais do próprio gerador e abaixamos, voltamos a alimentar. De referir que o circuito de excitação desse tipo aqui varia entre 1 a 8% da tensão nominal do gerador, né? Ou seja, dependendo da dimensão, da robustez de cada gerador, isso vai variar de 1 até 8% da tensão nominal do próprio gerador. Então, estamos a falar, por exemplo, se é um gerador de 1000 ou 100 kVA, né? 100 kVA de potência, nós, se 1%, vamos ficar com 90%, 10%, vamos alimentar com o sistema de excitação. Então, para esta aqui, se formos a ver, vamos extrair aqui nos terminais do próprio gerador, abaixamos e voltamos a alimentar aqui o próprio aqui gerador. Então, estávamos aqui. Então, esse é um sistema estático alimentar por terminal do gerador. É estático porque nós temos aqui, não precisamos de um gerador. Aqui não precisamos de nenhuma máquina de geração, mas sim na saída nós extraímos lá, colocamos. Na verdade, o que é mais característico aqui é esse sistema ou banco de tiristor aqui e converter, por isso chama-se estático. E por último temos esse sistema aqui, né? Que na verdade é alimentado por corrente e tensão do gerador. Vamos ver as vantagens, depois vamos descrever as vantagens e desvantagens desse em relação aos dois sistemas que acabamos aqui de mencionar. Primeiro, este aqui como é que funciona? Através de uma corrente residual, rotor, se não formos a gerar esse rotor aqui, vai gerar uma certa tensão. Podemos extrair essa tensão e retificarmos aqui aqui temos um retificador de meia onda e por sua vez vamos alimentar aqui nos escovas do rotor e assim sucessivamente, né? Ou seja, aqui extraímos aqui mesmo aqui nas suas bobinas, ou por outra, nós também aqui na saída aqui, nós também podemos colocar aqui aliás,
transformador de correntes aqui, transformador de correntes aqui, e para ver retificamos e colocamos. Mas como é que funciona? É simples. Se por exemplo estiver a funcionar a vazio ou não requisitar muita atenção, a carga está baixa, né? Nós podemos ter um pouco de tensão aqui e alimentarmos no sistema de campo. Mas se essa máquina estiver lá a requisitar muita corrente, a carga se estiver a aumentar, é óbvio que a minha máquina estará exigida a demandar muita corrente para a carga. Aí, por sua vez, aqui, por exemplo, na fase R, a corrente estará aqui, no primário a corrente estará a aumentar, assim como no secundário. Então, podemos retificar aqui, pequena corrente. Assim que formos a retificar pequena corrente aqui, que vamos, aliás, podemos transformar, né, pequena corrente aqui, e vamos retificar e mandamos de novo aqui no nosso circuito aqui do campo. Eu vou estar alimentado por corrente e tensão do gerador. Ela vai depender das circunstâncias. É por esta razão. Então, este aqui, por exemplo, se houver um curto-circuito aqui, né, não vamos perder a excitação, já que nós temos dois sistemas também de alimentação. É uma desvantagem. Também se estivermos também em caso de que a carga estiver a aumentar por aí, também nós podemos aqui suprir, fazer essa demanda aqui da corrente contínua para o sistema de excitação aqui através desse retificador aqui, que a corrente surge aqui através desse DC, né? Aqui é um retificador trifásico de onda completa, mas aqui é de meia onda. E temos esse RF aqui que nós, lembrando que os geradores, né, síncronos podem ser controlados pela velocidade aqui através da variação da corrente de excitação. Então, aqui também nós podemos variar essa nossa resistência. Assim, se formos a variar, estaremos a variar a corrente de excitação. Então, este difere dos outros, assim como este, pelo que este tem muitas vantagens. Primeiro, nós podemos alimentar por corrente, assim como por tensão, mas tem semelhança com esse, pelo fato de que essa corrente que vai ser retificada, né, essa corrente que vai ser transformada e assim por sua vez retificada, ambos, é a corrente que vai ser gerada nos terminais do gerador. Assim como também aqui fica a diferença, esse aqui só apenas vamos alimentar por tensão, mas esse aqui damos a possibilidade de alimentar um sistema de excitação lá no campo por tensão, assim como por corrente, né? Então é desta forma, são essas diferentes formas que nós podemos alimentar o nosso campo, nosso gerador síncrono, e assim como vantagem este, né, é o mais utilizado, né, que é mais utilizado, e assim como também este aqui também. Esse aqui às vezes não é tão utilizado por causa do quê? Desta forma, né, que tudo está acoplado, às vezes é muito difícil nós ter um sistema um pouco assim sofisticado para fazer o seu controle. Então, espero ter ajudado. Se assistiu até aqui, fico muito lisonjeado. Até a próxima.